Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Thaís, de língua portuguesa. Estamos aqui hoje para mais uma aula para você que está assistindo aí de casa. Então, só para relembrar um pouquinho, nós vamos dar continuidade agora às nossas aulas de gramática, tá? Lembrando que nós fizemos uma pequena pausa para falar um pouco sobre redação e nós estamos retornando agora para a parte da gramática. Na nossa última aula, nós estávamos em morfologia. Nós vimos a estrutura das palavras. Vocês viram cada morfema que compõe uma palavra, que são prefixos, sufixos, radical, vogal temática, desinências, entre outros. Na aula de hoje, nós vamos ver a formação das palavras, o processo de formação de palavras. O processo de formação de palavras que compõem uma língua são de mais ou menos dois, que é o processo de derivação e o processo de composição. O processo de derivação é quando nós temos palavras que derivam de outras primitivas. Ou seja, nós vamos ter palavras que vêm de outras, que já existem, tá? Então, o processo de derivação é quando uma palavra vem de outra chamada primitiva. Só que esse processo de derivação, ele pode ser de outras formas. Nós temos a derivação prefixal. Então, só para relembrar, prefixo é aquele morfema que nós colocamos antes do radical, tá? Então, a derivação prefixal ocorre quando nós acrescentamos um prefixo à palavra primitiva. Então, tem como exemplo para vocês aí, a palavra é infeliz. Infeliz. Nós temos a palavra primitiva, feliz, e temos o prefixo in. Então, nós acrescentamos um prefixo à palavra primitiva. Logo, nós temos uma derivação prefixal. Nós temos também a derivação sufixal, que é quando nós acrescentamos um sufixo após a palavra primitiva, ou radical, tá? Então, por exemplo, aí tem para vocês a palavra beleza. Então, nós temos a palavra beleza. Então, tem o radical aqui, ó, e nós acrescentamos um sufixo. Logo, nós temos uma derivação sufixal. Nós criamos uma palavra a partir de uma outra primitiva, acrescentando um sufixo. Nós temos também a derivação prefixal e sufixal, tá? Só que vocês precisam ter um pouquinho de atenção nessa parte, porque ela pode se confundir com a parassíntese ou derivação parassintética. A derivação prefixal e sufixal é quando nós acrescentamos ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo de forma independente. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando nós tirarmos um ou outro elemento, a palavra existe e tem significado. Que é o que acontece com as palavras. Tem aí para você a palavra infelizmente. Então, observa aqui a palavra infelizmente. Nós temos a palavra primitiva, que é feliz. Não temos? Nós acrescentamos aqui, ó, o prefixo in e o sufixo mente. Então, nós temos uma derivação sufixal e prefixal ocorrendo ao mesmo tempo. Mas observa, quando a gente diz de forma independente, quer dizer que sem algum desses elementos, a palavra existe e tem sentido. Então, observa, se a gente tirar o in, tiramos o prefixo, a palavra felizmente não existe? Existe e tem sentido, felizmente. O mesmo se nós tirarmos o sufixo mente. A palavra infeliz existe e tem sentido, infeliz. Então, isso que é uma derivação prefixal e sufixal. Se nós tirarmos algum desses elementos, a palavra continua tendo sentido, tem significado, que é diferente da derivação parassintética. A derivação parassintética é quando nós acrescentamos um prefixo e um sufixo
porém de forma dependente, ou seja, sem algum desses elementos, a palavra não tem sentido, não tem significado. Então, eu coloquei como exemplo para vocês a palavra entardecer. Entardecer. Então, vamos analisar aqui. A palavra primitiva aqui é tarde. Tarde. Nós temos o sufixo em e o prefixo se. Temos uma derivação parasintética. Por quê? Se eu tirar o prefixo em, tardecer existe? Não, não existe, não tem sentido. O mesmo se eu tirar o sufixo em tarde, não tem sentido, essa palavra não existe. Então, isso é uma derivação parasintética ou parassíntese, tá? É quando nós temos um prefixo e um sufixo, porém de forma dependente. Um vai depender do outro, tá? Eles não podem ficar sozinhos. Nós também temos as derivações regressiva e imprópria. A derivação regressiva é quando algum morfema, algum trechinho, algum fragmento da palavra primitiva se perde na hora de criar nova palavra. Como, por exemplo, a palavra pesca. Pesca. Pesca vem de pescar. Ó, então, a palavra primitiva era pescar. Era o verbo pescar. E nós temos o substantivo pesca. Percebe que de verbo para substantivo, nós perdemos um morfema, que foi o R. Ó. Percebe que aqui não tem o R? Então, essa perda de algum morfema da palavra primitiva para a criação de uma nova palavra, nós chamamos de derivação regressiva. Quando a gente perde algum morfema da palavra primitiva. Então, deixa eu colocar aqui. Regressiva. Tá? E já a derivação imprópria. A derivação imprópria acontece quando há troca na classe de palavras, na classe morfológica da palavra. Então, tem como exemplo para vocês aí duas frases. Vou só apagar aqui para desocupar o espaço. Então, tem para vocês aí no material duas frases, que é assim. O jantar está pronto. E a segunda é: fui jantar com o Luiz. Então, vamos analisar essas duas frases. A palavra aqui que nos interessa é jantar. Jantar. Então, observa. O jantar está pronto. E fui jantar com o Luiz. Nesse caso aqui, o jantar é substantivo. E aqui é verbo. Por quê? Existe uma coisa chamada substantivação. É quando palavras de outras classes gramaticais, acompanhadas de artigo, alguns pronomes, elas passam a ser substantivo. É o que acontece na derivação imprópria. Uma palavra que era de outra classe passa a ser outra classe. Então aqui, ó, a palavra jantar, que é verbo, nesse caso virou substantivo. Então essa mudança de classe gramatical nós chamamos de derivação imprópria, tá? Então vocês conheceram todo o processo de derivação de palavras. Então a prefixal, acrescentamos um prefixo à palavra primitiva. Sufixal, acrescentamos sufixo à palavra primitiva. A derivação prefixal e sufixal, nós acrescentamos os dois elementos de forma independente. Já para a síntese ou derivação parasintética, nós acrescentamos os dois elementos de forma dependente. A derivação regressiva, quando há perda de morfema da palavra primitiva. E a derivação imprópria, que é quando ocorre essa troca de classe de palavras, tá? Então agora nós vamos ver o processo de formação de palavras
por composição. Tá? Vocês viram todas de derivação. Então agora nós vamos falar sobre composição, que é formar palavras por composição. A composição, na verdade, é quando nós unimos dois radicais. Nós unimos dois radicais de palavras diferentes para criar aí uma nova palavra. Tá? Então é a junção de dois ou mais radicais. A composição, ela pode ocorrer também de duas formas. Tá? Então aqui, composição, só para vocês se situarem. Ela pode ocorrer por justaposição, ou aglutinação. Então vamos entender bem o que é isso. A composição por justaposição é quando nós temos a união de dois radicais sem perda de morfema em nenhum deles. Então, por exemplo, ó, a palavra é surdo-mudo. Surdo-mudo. Percebe que nós unimos duas palavras, dois radicais, e não houve nenhuma mudança, nenhuma alteração nessas palavras. A palavra surdo está completa, não há nenhuma perda de morfema. O mesmo acontece com a palavra mudo, não acontece nenhuma perda de morfema. O mesmo também acontece com a palavra pontapé, né, que é um exemplo aí sem hífen. Pontapé. Então nós temos a palavra ponta e temos a palavra pé. Então houve aí a junção de dois radicais sem perda de nenhum morfema de nenhum deles. As duas têm radicais completos, radicais que se unem estão completos. Já a composição, por aglutinação, é quando na união desses radicais, algum deles vai sofrer alteração na sua estrutura. Tá? Então, como o exemplo que tem para vocês aí é a palavra planalto. Planalto. A palavra planalto é a junção de dois radicais, que significa plano mais alto. Plano alto. Então, observa que aqui, ó, na palavra planalto, nós perdemos o planalto. Então, como houve a perda de um morfema, como houve essa perda de morfema, nós temos uma composição por aglutinação. Por justaposição não há perdas, por aglutinação há perdas. O mesmo acontece com a palavra hidrelétrica. Outro exemplo que tem aí para você no seu material. Ó. Hidrelétrica. Palavra hidrelétrica. Nós temos hidro mais elétrica. Água, hidro de água e elétrica. Nós tivemos aí a junção desses dois radicais, hidroelétrica. Então, observa que novamente nós perdemos a letra ou morfema O. Então, nós temos hidrelétrica. Então, essa perda de morfema em algum dos radicais que se unem, nós chamamos de composição por aglutinação. Tá? Mas existem também outras formas, né, outras maneiras de se formar palavra. Nós temos os neologismos. Os neologismos são criações de novas palavras para preencher alguma lacuna. Criação de uma palavra em um determinado momento para uma coisa que não exista. O exemplo de neologismo é a palavra internetês. Internetês. O que vem a ser o internetês? O internetês é o português falado no ambiente da internet, no ambiente virtual. Então, nós classificamos, né, nós damos o nome desse idioma falado no ambiente virtual como internetês. Logo,
nós temos aqui um neologismo. É a criação de novas palavras, tá? Tem também a formação de palavras por hibridismo, que é o processo de formar palavras quando nós juntamos palavras de origens diferentes, que é o que acontece na palavra sociologia. Então, a palavra sociologia, por exemplo, ela vem do latim, o sócio, vem do latim, sócio vem do latim, e nós temos também o logia, que vem do grego. Tá? Então isso é um hibridismo. É quando nós criamos palavras com a junção de dois radicais de línguas diferentes, de idiomas diferentes. Então, intermetês, que é o neologismo, criação de novas palavras. E nós temos aqui sociologia, que é um exemplo de hibridismo, que é a junção aí de dois radicais de origens diferentes. Tá? Agora, nós vamos passar para a correção dos exercícios. Lembrando que juntamente com essa videoaula, vocês sempre recebem esse material todo em Word, que você pode aí abrir no seu celular, no seu tablet, computador, ou até mesmo imprimir e acompanhar juntamente com a videoaula, tá? Nós vamos à correção dos exercícios que tem aí no material que você recebeu. Então, nessa primeira questão, era uma questão da EPICAR, que era para você correlacionar essas colunas, e na prova mesmo, você precisava marcar qual opção que tinha todas as respostas corretas. Eu não fiz isso, eu só pedi que vocês correlacionassem, tá? Mas essa questão foi tirada de uma prova da EPICAR. Então aqui, a palavra aguardente, ela foi formada por qual processo aqui de formação de palavras? Então, aguardente é formada por aglutinação, né? Que é quando há união de dois radicais e um deles perde morfema. Tá? Então, aqui, número 2, aguardente. A palavra casamento é uma derivação sufixal. Nós temos casa, palavra primitiva, e mento, sufixo. Então, aqui é o número 4. Hipótese. Hipótese é a junção de dois radicais, tá? Então, nós temos hipótese, que é a derivação prefixal. Aqui temos tese e acrescentamos um prefixo à palavra primitiva. Hipótese. Então, nós temos aqui uma derivação prefixal. A palavra pontapé é a formação de palavra, a composição por justaposição, a união de dois radicais sem perda de morfema. Então, é derivação, composição por composição por justaposição. Na questão, tinha essa palavrinha aqui, os contras, que eles consideraram como derivação imprópria, tá? Houve aí a mudança de classe de palavras nessa questão do contra. E submarino, submarino é parassíntese, derivação parassintética número 3. Nós temos radical mar, temos prefixo, sufixo. Sem algum deles, a palavra não tem sentido, não existe. Tá? Então, esse é o gabarito dessa questão. Então, 2, 4, 6, 1, 5 e 3 é a resposta aí da primeira questão, do primeiro exercício. Já no exercício de número 2, você tinha que identificar o prefixo da palavra. Só isso, você só precisava identificar o prefixo. Então, se você entende que prefixo é aquele morfema que nós colocamos antes do radical, você conseguiu desenvolver bem aí esse exercício. Então, na letra A palavra era desumano. Desumano. Então, nós tínhamos a palavra humano, a palavra primitiva, acrescentamos o prefixo des.
Então você só tinha que fazer isso, marcar aí esse prefixo. Na letra B, a mesma coisa, nós tínhamos a palavra infeliz. Então a palavra primitiva feliz, que temos o prefixo in. Na letra C, a palavra era bicampeão. Então nós temos a palavra bicampeão, campeão é a palavra primitiva, bi de 2 é o seu prefixo. Na letra D, nós temos a palavra antebraço, é a parte superior do braço. Então, antebraço, tínhamos a palavra primitiva braço, acrescentamos o prefixo ante. E na letra E, nós temos aí super-humano. Temos 2 radicais que se unem aqui. Então, super é o seu prefixo, tá? Então, gabarito aí da questão número 2, do exercício número 2, é des, in, bi, ante e super, tá? E na questão de número 3, você precisava identificar a palavra primitiva, ou seja, a palavra que deu origem a essas outras aí. Então, na letra A palavra é dispensa, dispensa. Dispensa, gente, vem de dispensar. Nós sofremos a perda de um morfema, do morfema R, para criar a palavra dispensa, o substantivo dispensa. Na letra B, a palavra era caça, caça, que vem de caçar. Novamente, perdemos o morfema R. Na letra C, tem a seguinte palavra, Portuga. É uma forma, né, uma palavra usada para chamar pessoas de Portugal. A gente chama de Portuga, né? Então, essa palavra vem de português. Tá? Então, houve essa perda de morfema novamente. Na letra D, nós temos a palavra amostra, que veio de amostrar, novamente perda de morfema. Na E nós temos o substantivo venda, que vem de vender. Nós sofremos a perda do R. Letra F, a palavra é saque, que vem de sacar. Na letra G, nós temos a palavra boteco, que é um apelido para botequim. Tá? Então, as palavras primitivas, para essas palavras que vocês têm aí, é letra A, dispensar, letra B, caçar, letra C, português, letra D, amostrar, letra E, vender, F, sacar, G, botequim. Essas são as palavras primitivas que deram origem a essas outras que tem aí no seu exercício. Tá? Então, pessoal, até a nossa próxima aula. Um beijão para vocês.